Você já ouviu falar em fundo de ações, tabela regressiva, come cotas e IOF? Você saberia diferenciar a tributação de um fundo de ações da tributação de um fundo multimercado? Nessa aula, nós vamos resolver três questões de tributação que podem aparecer na sua prova da CPA. Eu sou o Thiago, do Método RMF, e o objetivo desta aula é fazer você entender a lógica da tributação. Então pegue um papel para anotar e antes de revelar cada resposta, pause o vídeo e tente resolver a questão sozinho. Então vamos para a primeira questão. Beatriz investiu R$ 200.000 em um fundo de investimento em ações, que busca replicar o índice Bovespa. Após 18 meses, o investimento dela passou a valer R$ 280.000, com um rendimento de 80 mil. Nesse contexto, Rafael, seu gerente, deve recomendar que: pessoal, vou dar 10 segundos para vocês tentarem responder essa questão. O primeiro ponto que vocês precisam analisar é o tipo de fundo que a questão está pedindo. Nessa questão, a gente está falando de um fundo de investimento em ações. Nos fundos de ações, o imposto de renda incide a alíquota de 15% sobre o rendimento no momento do resgate. O prazo da aplicação, que aqui seriam 18 meses, não muda essa alíquota. Então, não importa se Beatriz permaneceu 18, 6 ou até 3 anos, que vai ser mantido os 15%. Então, guardem essa frase: nos fundos de ações, o imposto de renda incide a alíquota de 15% sobre o rendimento no momento do resgate. O tempo não altera o resultado. Agora, na segunda questão, temos o Tiago, que possui 400 mil aplicados em um fundo de investimento em ações também. Ele realizou o aporte há 720 dias e decide resgatar o valor total para comprar o imóvel. No período, o fundo obteve uma rentabilidade bruta de R$ 80.000. Tiago está preocupado com o impacto do imposto de renda e com a possível existência de IOF sobre o resgate, dado o montante investido. Diante desse cenário, a melhor orientação é: a alternativa correta é a letra A. Novamente, como a questão está tratando de um fundo de investimento em ações, o IR será de 15% sobre o rendimento e não vai haver incidência de IOF, porque ele é nulo após 30 dias de aplicação. Novamente, batendo na tecla, fundo de ações, 15% de alíquota, independentemente do prazo. Agora, uma questão um pouco mais complexa, nós vamos falar sobre fundos de investimento multimercado e come cotas. Carla possui R$ 200.000 investidos em um fundo de investimento multimercado, classificado como de longo prazo pela Receita Federal. O fundo não possui taxa de performance, mas cobra taxa de administração de 2% ao ano. Carla realizou o aporte em um dos dois, e o fundo teve rentabilidade positiva. Está preocupada com o impacto do Come Cotas em sua quantidade de cotas e como será a tributação no momento do resgate após 12 meses de aplicação. Aqui é a tabela regressiva de imposto de renda. Para atender ao objetivo de Carla, o produto mais adequado é. Novamente, vou dar um tempo aí para vocês tentarem responder essa. A alternativa correta dessa questão é a letra B. Esclarecer que o Come Cotas ocorre semestralmente em maio e novembro com alíquota de 15% e no resgate após 365 dias ela pagará a diferença de 2,5%, totalizando 17,5%. Pessoal, o Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda. Em vez do governo cobrar apenas quando o investidor solicitar o resgate, uma parte é recolhida periodicamente, que seriam nos meses de maio e novembro. Nos fundos de longo prazo sujeitos ao Come Cotas, essa antecipação ocorre no último dia útil desses 2 meses. O nome Come Cotas existe porque o imposto não é retirado diretamente do bolso do investidor. O fundo reduz a quantidade de cotas que ele possui para pagar o imposto.
Bom, pessoal, para não confundir na hora da prova, sempre identifiquem o tipo de fundo que a questão está falando. Se for fundo de ações, pense em 15% no resgate, independentemente do prazo e sem come-cotas. Já caso seja um fundo multimercado de longo prazo, pense sempre na tabela regressiva e come-cotas de 15% nos meses de maio e novembro. E se você está se preparando para a certificação CPA e quer estudar com mais direção, acesse o métodormf.com.br. Dentro da plataforma do Método RMF, você encontra mais de 600 questões comentadas, resumos em PDF, simulados práticos, edital verticalizado, ciclo de estudos e acompanhamento do seu progresso. Em vez de você ficar perdendo tempo procurando materiais separados, você encontra tudo organizado em um único lugar para acelerar a sua preparação. O acesso está disponível pelo link da descrição ou diretamente em metodormf.com.br. Deixe aí nos comentários quantas das três questões você acertou, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima aula.